Ó nós aqui outra vez. Seguinte, o vídeo de hoje é só para fazer um pequeno comentário, porque você já deve ter visto pela TV, muita coisa na TV, né? Um comentário sobre a questão do ataque do Hamas a Israel, né? Que é uma coisa que tomou conta do noticiário no final de semana e, enfim, né? Coincidentemente, para minhas turmas de Geografia 4, a gente começou esses dias, acho que em duas turmas, a contar um pouquinho da história desses povos, né? Especialmente os povos árabes e judeus, que eles têm uma origem comum, né? Os dois consideram Abraão um patriarca, o Abraão lá do Velho Testamento. Então, Abraão também é um patriarca da religião muçulmana, que é a religião da maioria dos povos árabes. Nem todo árabe é muçulmano, mas a maioria absoluta deles são. O Hamas tem uma interpretação bastante radical, né, do Islã, e há um problema ali no Islã que eles não conseguem se livrar disso. O Islã, ele entende que se você mata um infiel que de certa forma está invadindo o seu território, eles consideram que Israel invade o território deles, né? O território dos árabes, toma a terra dos palestinos, então para eles isso aí é uma guerra santa, porque essa não é uma invasão territorial apenas, é um ataque de um outro povo com uma outra religião contra um povo que é islâmico, que é muçulmano. Então para eles é uma guerra santa. Eles entendem que ao matar um israelense, ele está na verdade conquistando uma bênção de Alá, né, de Deus. Enfim, Israel é a única democracia que tem ali, né? Você pode até ter lá suas críticas contra Israel, mas muita gente no Brasil, especialmente de esquerda, não gosta muito de Israel ali, sempre se coloca na defesa dos palestinos e a causa é o apoio dos Estados Unidos a Israel historicamente, né? Israel foi criado, esse país que a gente chama hoje de Israel, é criado logo após a Segunda Guerra, em 47, como uma ação ali de compensação, porque a luta dele já existia desde o século XIX, uma luta organizada, né, para retornar ao Oriente Médio já no século XIX, o movimento sionista. E aí aquilo que acontece na Segunda Guerra dos nazistas, né, acaba sendo a ONU consegue juntar apoios entre os países para que aquilo tudo vire de fato uma realidade e um país é criado ali, no caso cria-se Israel. E a ideia era dividir, tem lá um processo de divisão, tá? Havia até um brasileiro envolvido nisso, Oswaldo Aranha, tá? Aquela coisa toda. Bem ali no início da criação da ONU também, a ONU estava sendo criada e uma das primeiras grandes coisas feitas foi isso. A ONU vai lá e cria Israel e os árabes em geral discordam e partem para o conflito desde o início. Os árabes não concordavam. Ao longo do tempo, vários conflitos acontecem, Israel sempre os venceu, correu riscos ali, tá? Foi atacado, recuou, avançou, mas em geral Israel venceu no início muito pelo apoio de Inglaterra e Estados Unidos e já de uns 30 anos para cá, dá para dizer isso, dos anos 90 para cá, Israel tem condições tranquilamente de se defender sozinho de qualquer um ali da região, país que ataque, né, como vem sendo demonstrado hoje, né? O Hamas atacou de surpresa no sábado, diz por aí que as defesas de Israel até falharam, porque enfim, não é nenhuma novidade que o Hamas quer destruir Israel. O Hamas foi criado com esse objetivo, destruir o Estado de Israel, então não é uma brincadeira. O Hamas não quer a paz com Israel, o Hamas não quer dividir o território com Israel, o Hamas não defende nem a criação de um território palestino convivendo com um território israelense. O Hamas entende que Israel não tem o direito de existir ali, que aquele ali é um território de muçulmanos, então você ou se converte ou vaza, ou vai para outro lugar. Então o Hamas não quer a paz, assim como um outro grupo ali também terrorista também, assim como o Hamas, o Hezbollah, que é um grupo que tem base no Líbano, né, também quer o fim de Israel, ou o Estado Islâmico, que é um outro grupo que surgiu lá, uma derivação da Al-Qaeda, né, nos anos 2000 ali, também que é o fim de Israel.
Muitos países apoiam movimentos, o maior deles é o Irã. O Irã declaradamente apoia esses grupos. Dizem os especialistas que, inclusive, o Irã financia o Hezbollah, financia o Hamas, e aí talvez esteja a origem dos mísseis que o Hamas tem, da estrutura de ataque que ele tem, porque o Irã é um país que não é dos mais ricos do mundo, mas tem petróleo, é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo, né? E o Irã tem como premissa o fim de Israel. É um país que quer o fim do outro. Então, assim, Israel é a única democracia, retomando, né, o raciocínio daquele lugar. Em Israel, a lei garante a existência de outras etnias e outras religiões, enfim. Por exemplo, há políticos israelenses que são muçulmanos, há cristãos ali, há outras minorias religiosas. Israel, como toda democracia tem que ser, garante a existência e a participação dessas minorias. Lógico, Israel não tem defeitos? Obviamente que tem. Primeiro que Israel não cumpre o acordo não, mas não cumpre a proposta original que a ONU fez para dividir o território. Tá? Israel tem muito mais território do que era para ter. Tudo bem, ele ganha isso nas guerras que ameaçavam a sua extinção. Aí ele vence e fica com as terras. E ele vem adotando políticas de assentamentos, né? Vai lá numa região e coloca lá israelenses morando lá. O governo financia a vida dessas pessoas ali para criar um assentamento, um território que é povoado por israelenses. E os palestinos foram ficando cada vez mais confinados em 2 pedaços de território ali, a Cisjordânia, né, que é o pedaço maior de território, e a faixa de Gaza, que é um pedaço muito pequeno e tem ali 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas confinados numa área muito pequena, que é onde o foco do Hamas é ali, né? No outro pedaço palestino, que é a Cisjordânia, você tem ali um grupo, era o Fatah, né, um antigo grupo terrorista que virou partido político. A autoridade palestina fica na Cisjordânia, que é a autoridade que fala na ONU. Não é um país, não é considerado um país, mas existe uma representação dela. A mais famosa representação, a autoridade palestina que já existiu, foi o Yasser Arafat, que já morreu, né? Mas existem palestinos que tentam dialogar. Enfim, no fim das contas, o povo palestino acaba sendo meio vítima de todo mundo nesse rolo todo, porque quando Israel ataca, quem mais se lasca é o povo palestino. Como em toda guerra, quem mais se lasca não é o soldado, é o povo, né? E no caso da faixa de Gaza, o Hamas é um grupo terrorista. O Hamas se comporta muito parecido com esses traficantes que ficam em favelas, em regiões de favelas do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que isso é muito emblemático, né? Uma área dominada por um grupo traficante ali tudo, que usa a população como escudo, né, contra operações de militares. Então qualquer operação militar ali vai matar um monte de gente, civis, crianças, homens, mulheres. Eles usam a população como escudo. O ataque de sábado é horroroso, as imagens que chegam são pavorosas, de civis, de pessoas comuns, de idosos sendo sequestrados. Há relatos de estupros, de assassinatos a sangue frio, né? E Israel obviamente vai reagir. E aliás, eu acho que não, tenho certeza disso. É exatamente isso que o Hamas espera. Tudo que o Hamas quer é que Israel agora reaja violentamente, haja com extrema violência, porque sabe que isso vai gerar uma mídia muito grande, vai morrer gente inocente nesse rolo todo, e o Hamas usa isso faz isso como uma propaganda contra Israel, para dizer que Israel é que é o culpado das atrocidades, das hostilidades, da guerra, quando na verdade nesse caso não é. O Hamas é um grupo terrorista, o Hamas não quer negociar. Israel tem problemas ali? Tem. Criar esses assentamentos, por exemplo, confinar os palestinos em áreas muito pequenas, o Israel precisa recuar disso aí. Mas também não dá para dizer que Israel não tem direito de existir ali, porque tem, historicamente, biblicamente. Escolhe o argumento que você quiser, não há como você tirar Israel daquele lugar. Ele tem direito de existir ali. Tem um delírio aqui no Brasil, é o povo de Deus, o povo escolhido, especialmente nas igrejas protestantes do Brasil.
muita gente faz a defesa dos israelenses, é o povo judeu, o povo de... Os protestantes do Brasil só precisavam lembrar que os israelenses não acreditaram em Cristo, né? E as igrejas protestantes do Brasil, a maioria absoluta delas é cristã. Os israelenses não acreditaram que Cristo era o Cristo. Mas enfim, essa é uma guerra dura, vai ser demorada, vai ser difícil, e dificilmente vai chegar-se ao entendimento, mesmo que ela acalme os ânimos aí, mas vai durar muito tempo, porque já dura, na verdade, desde 1947. Os árabes nunca concordaram, mesmo aqueles que pisaram um pouco no freio, tipo Emirados Árabes Unidos, porque está focado em turismo, indústria, sei lá do que lá, em modernizar o país, né, mudar a imagem do país, Dubai, Abu Dhabi, esse povo aí, ou a Arábia Saudita, que também tenta passar um status ali de modernização, tudo. A Arábia Saudita, por exemplo, está investindo em futebol, levou para lá o Neymar, o Cristiano Ronaldo, enfim, uns craques lá para mudar o foco do país, né? Tirar dessa questão dos direitos humanos, que é outro grande dilema dos países muçulmanos, de maioria muçulmana. Mas você tem esses lados aí agora, né? O que eles vão fazer? O que a Arábia Saudita vai fazer? O que o Emirado de Dubai vai fazer? O que o Emirado de Abu Dhabi vai fazer? O que o Qatar vai fazer? Né? O que o Sheik do Qatar vai dizer, né, nas próximas conversações internacionais? Eles precisam deixar claro o que eles pensam. Até um tempo atrás eles eram contra Israel. De uns tempos para cá eles estão fazendo acordos. Eles já consideram que Israel tem direito de existir. O ideal seria todo mundo sentar e vamos dividir o território, vamos compartilhar isso, vamos compartilhar aquilo que é só de Israel, aquilo que é só da Palestina, e aquilo que, como por exemplo Jerusalém, que é uma cidade sagrada para todo mundo, né? Vamos compartilhar Jerusalém, como é que vai ser isso, tá? Mas isso é o ideal. O mundo real é diferente, né, do mundo ideal. É um desafio, é uma questão constante, mas nesse momento não há como. Você precisa estar moralmente do lado de Israel, porque os palestinos não vão ganhar nada, né? Nem a guerra, nem território, nem reconhecimento mundial, agindo de maneira terrorista, atacando mísseis, né? Estamos falando ali em 5.000 mísseis todos os dias desde sábado, né? Ataque, morte, assassinato de pessoas comuns. Não é assim que você conquista apoio internacional para a sua causa. Pelo contrário, você vai perder moral com isso. Israel sabe disso, né? Mas não há santos nessa história. Eu digo isso para meus alunos. Não existe santo entre os países. O país tem interesse, né? O país defende todo país defende o seu lado. Todo país quer puxar a sardinha para o seu lado e quer acusar o seu adversário de coisas, né, que ele considera erradas e incorretas e até criminosas. Mas nesse momento Israel está com a razão. Moralmente não dá, né? Foi ele que foi atacado, já passa aí de 1.500 mortes, então é muita coisa para você ignorar o fato de que o Hamas é um grupo terrorista. E com terrorista não dá para negociar, porque ele não quer dialogar, né? O terrorismo é o grande adversário da democracia. A democracia pressupõe diálogo, conversa, sabe? Tentar chegar num acordo, fazer as pazes com os inimigos. Até porque é por isso que chamam fazer as pazes, né? Você não faz as pazes com quem já é seu amigo, tem que fazer as pazes com os inimigos. Mas para isso é preciso sentar na mesa e negociar, né? Se preocupar com o direito dos seres humanos, das pessoas. E é isso que as democracias significam. É por isso que eu digo para meus alunos também: você não tem na história uma guerra entre duas democracias. A democracia ela entra em guerra, mas em geral é para se defender, né, ou para defender outro de um ataque que é considerado aí errado, né? Nesse caso é isso. Israel é uma democracia, né? Você pode discordar de algumas questões ali, tá, mas é uma democracia que foi atacada e que tem todo o direito de reagir. E foi isso que aconteceu. Ah, mas e o povo palestino? Então, pois é, né? Assim como todo o povo árabe também que se envolve nessa questão, sírios, libaneses, enfim, outros que nem árabes são, que a gente mistura tudo, né? Turcos, os persas, que são os caras lá do Irã, Farsi, se eu não me engano, né? Não, Farsi é o idioma. Mas enfim, todos os povos ali que são muçulmanos e são contrários à presença de Israel ali,
eles precisam se entender. Primeira coisa é reconhecer que Israel tem direito de existir. E segundo, sentar na mesa e negociar. Israel não vai sair dali. Israel não vai desaparecer, até porque ele vai ter apoio externo se chegar a esse ponto. Ele não precisa, mas ele terá apoio de muitos países no caso de ameaça verdadeira de extinção do país. E você não pode ter um grupo terrorista como o Hamas no comando da política da faixa de Gaza. Porque o Hamas, apesar de não ser um governo, não são políticos, né? Mas eles são os líderes da faixa de Gaza. Então eles administram o território. A ONU manda ajuda para lá, é o Hamas que administra. Inclusive acusa o Hamas de usar, por exemplo, ajuda humanitária, alimento, remédio, etc., para estruturar os seus guerrilheiros com arma e bomba e treinamento e sei lá o que. O Brasil mesmo é um dos que contribui com cereais aqui do nosso agronegócio para a ONU, né, para a FAO distribuir lá. Então é muito sério que um Hamas, um grupo com esse ideal de destruir um povo, esteja no comando político da faixa de Gaza. Né? A faixa de Gaza precisa ter políticos no poder que queiram negociar uma solução para essa coisa toda. Difícil já faz muito tempo. Eu nem acho que eu vou ver o fim dessa história. Eu acho que eu vou morrer e vou estar ouvindo falar de conflito, né, árabe-israelense, infelizmente, né, apesar de achar que alguns avanços aconteceram ao longo da história, como eu citei, a Arábia Saudita, os Emirados ali, tá, beleza, por causa de questões ligadas ao capitalismo, né, o capitalismo empurrou eles para outra questão, para o comércio, para o turismo, para o setor de serviços e deixaram de lado um pouco essa coisa aí territorial, né? Mas enfim, no fim das contas, no lugar onde as 3 principais religiões monoteístas do mundo surgiram, a paz de Deus ou de Allah ou de Jeová, essa paz não chega, né? Então, eu estava citando aqui as igrejas evangélicas do Brasil, tem aqui o pessoal que fica, Israel, Israel, não sei o que, o povo de Deus, tá. Primeiro que tem aquela questão de Jesus, né? Israel não acredita em Cristo, que é interessante para ver os nossos aqui religiosos defenderem Israel com essa pegada religiosa, né? E segundo que eles preveem um apocalipse, né? Porque o ataque a Israel está lá previsto, parece, né? No Apocalipse, nos livros lá do Apocalipse. Então já estão vendo o fim dos tempos, o que eu particularmente acho uma bobagem. Não é bem isso que a gente está vendo, né? Os muçulmanos também pensam algo muito parecido, então tá todo mundo certo nesse negócio. Os muçulmanos também acham que é a vingança de Alá sobre os. Aí é a vingança de Jeová. Então acho que não, né? Acho que os planos de Deus ou os planos de Jeová ou de Alá tem que ser outros planos. Não dá para ser esse tipo de coisa que eles planejaram para a humanidade. Eu prefiro acreditar que não. Mas é isso. A gente volta a falar disso durante a semana. Novidades vão surgir e a gente conversa. Chegou um pessoal aqui, por isso que eu estou olhando para o lado. Mas é isso. Era isso que eu tinha a dizer, né? Felicidades. Voltamos logo com mais informações.